25. Limite quando t tende a zero de raiz quadrada de 1 mais t menos raiz quadrada de 1 menos t sobre t. O que a gente observa? Se t é zero, se eu substituo t por zero, vai ficar 1 mais 0 dá 1 mesmo, raiz quadrada de 1 é 1. Aqui é a mesma coisa, né? 1 menos 0 é 1 mesmo, raiz quadrada de 1 é 1, então 1 menos 1, 0. Zerou o numerador. E o denominador também é 0. Então 0 sobre 0, né? A ideia é mexer um pouquinho aqui nessa expressão a fim de obter uma outra equivalente a ela, né? Então tá. A ideia aqui, pessoal, é racionalizar o numerador, ou seja, multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por raiz quadrada de 1 mais t mais raiz quadrada de 1 menos t. Observe que o único sinal que vai trocar é esse aqui, tá? Esse aqui. Sobre raiz quadrada de 1 mais t mais raiz quadrada de 1 menos t. 1 menos t. Muito bem. Então, agora a ideia é usar a propriedade A mais B, que multiplica A menos B, né? Usar esse produto notável. É A ao quadrado menos B ao quadrado, né? O que eu tenho aqui? O produto de uma soma por uma diferença. Então, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. É exatamente o que eu tenho aqui no numerador. Olha para cá e olha para cá. Eu tenho o produto de uma soma por uma diferença, tá? Produto de uma soma por uma diferença. Qual é a regrinha? É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E o meu primeiro aqui é a raiz quadrada de 1 mais t. O meu segundo é a raiz quadrada de 1 menos t. Então, olhando para essa regrinha, a gente pode escrever assim, ó, isso é igual a limite quando t tende a zero de quem? Essa aqui ao quadrado, essa raiz ao quadrado, some a raiz sobre o que está dentro. 1 mais t. Menos o quadrado do segundo. Essa raiz aqui ao quadrado, some a raiz sobre o que está dentro. Vamos colocar um parênteses aqui, hein? Atenção, hein? Atenção, vamos colocar um parênteses aqui devido a esse menos. De repente a gente pode se complicar. Sobre quem? T, que multiplica raiz quadrada de 1 mais t mais raiz quadrada de 1 menos t. Olha aí, que maravilha. Opa, parênteses aqui fora. Pronto. Pouco mais. O que vai dar isso? Isso é igual a limite. Quando t tende a zero, vamos olhar para o numerador, vai ficar 1 mais t, aqui resolvendo esse parênteses, menos 1 mais t, menos 1 mais t, né? Menos 1 mais t, sobre t, que multiplica raiz quadrada de 1 mais t, mais raiz quadrada de 1 menos t. Estou fazendo todas as passagens aqui para você entender bem os exercícios, tá, pessoal? Agora, se você quiser pular alguma passagem, não tem problema nenhum. Então, aqui, ó, mais 1 menos 1 vai embora, sobra no numerador 2t. Então, isso é igual a limite. Quando t tende a zero, de 2t sobre t, que multiplica raiz quadrada de 1 mais t, mais raiz quadrada de 1 menos t. 1 menos t, olha aí. Que mais dá para fazer? Tenho certeza que você já observou que esse t com esse aqui a gente pode simplificar. Tá, vamos passar aqui para cima agora. Isso é igual a limite, quando t tende a zero. O que sobrou no numerador? 2. Né? Sobre... O que sobrou no denominador? Raiz quadrada de 1 mais t, mais raiz quadrada de 1 menos t. Ó, raiz quadrada de 1 mais t, mais raiz quadrada de 1 menos t. Então, eu obtive agora uma outra expressão equivalente à primeira, só que é o seguinte, aqui nessa expressão é possível eu realizar a operação quando eu substituo o t por zero. Para descrever a palavra limite, substitui o t por zero, o valor do resultado que você achar nessa continha é o limite procurado. Então, o que vai ser isso? 2 sobre raiz quadrada de 1 mais 0, mais raiz quadrada de 1 menos 0. Tá. Então, isso vai dar quanto, pessoal? 2 sobre... aqui vai ficar 1, raiz quadrada de 1 é 1 mesmo, aqui também vai ficar 1, raiz quadrada de 1 é 1 mesmo, 1 mais 1, 2.
E 2 dividido por 2, isso vai dar 1. Pronto. 1 é o valor do limite procurado. 26. Limite quando t tende a zero de 1 sobre t menos 1 sobre t ao quadrado mais t. Novamente, a gente observa que não é possível realizar a operação quando substituir o t por zero, né? 1 sobre zero, não dá para a gente fazer essa continha aí. Então, vamos fazer o seguinte, vamos melhorar um pouco aqui essa expressão? Vamos tirar o mínimo, Isso é limite quando t tende a zero de quem? Qual é o mínimo aqui, pessoal? Olha só. Uma vez que t ao quadrado mais t é igual a t que multiplica t mais 1, por que vale essa igualdade? Porque a gente está colocando t em evidência, né? Vamos fazer devagarzinho aqui, ó. Olha só. Duas parcelas que tem o t. Então vamos colocar o t em evidência. T ao quadrado dividido por t dá t, mais t dividido por t dá 1. Então t ao quadrado mais t é t que multiplica t mais 1. Então eu quero tirar um mínimo entre t e t que multiplica t mais 1. Qual é o mínimo? É esse aqui. É t que multiplica t mais 1. Tá? Essa é a ideia. Como se fosse mais ou menos assim. Você quer tirar um mínimo entre 5 e 15. Qual é o mínimo? É o próprio 15. Porque o 5 já faz parte do 15, é um fator do 15, essa é a ideia. O 5 é um fator do 15. Então, o t já é um fator de t ao quadrado mais t. Por isso que o mínimo é o próprio t ao quadrado mais t, que é t que multiplica t mais 1. Bora lá. Então, tirando o mínimo, fica assim, ó. Agora, o mínimo dividido por t sobra t mais 1. Vezes 1, t mais 1. Agora, o mínimo dividido por t ao quadrado mais 1, que é ele mesmo, né, dá 1. Vezes 1, 1. Então, menos 1, né? Menos 1. Quanto é que vai dar isso? Esse é limite. Quando t tende a zero, de quem? Ó, esse vai embora com esse. T sobre t que multiplica t mais 1. Pouco mais, tenho certeza que você já observou que esse t com esse você pode simplificar. Sobra 1 no numerador. Isso é limite. Quando t tende a zero, de 1 sobre t mais 1. Pronto. Obtive agora uma outra expressão, essa aqui, equivalente a essa. Só que é o seguinte, nessa expressão é possível eu realizar a operação quando eu substituo o t por zero. Então, para de escrever a palavra limite, substitui t por zero. Então, isso vai ser igual aqui, 1 sobre 0 mais 1. Ou seja, 1 dividido por 1 que dá 1. Pronto. 1 é o valor do limite procurado.